eu queria que você ouvisse com atenção mais um testemunho da Fogueira Santa de Israel. E mais um testemunho de um ex-pastor. Está aqui o casal, o Edson e a Fernanda. Eles fizeram a obra no altar durante 16 anos. Mas devido dúvidas da parte do Edson sobre o seu novo nascimento, decidiram sair. Durante 16 anos, o Edson esteve conosco, participando das nossas reuniões de pastores e sendo orientado como manifestar a fé, como exercitar a fé, como aplicar a fé, não apenas no seu trabalho, mas principalmente na sua vida. Porque antes de nós ensinarmos as pessoas, antes de nós pregarmos para as pessoas, nós pregamos para nós mesmos. Se nós não vivemos o que pregamos, então, tanto a nossa vida como o nosso trabalho está fadado ao fracasso. Porque o nosso trabalho, minha amiga, meu amigo, o trabalho do homem de Deus, ele não depende da aprovação dos homens. Ele não depende do que as pessoas acham ou deixam de achar, pensam ou deixam de pensar. O nosso trabalho depende exclusivamente, estritamente, da aprovação do nosso Deus, do Senhor a quem servimos. Então, se nós não o agradamos, não adianta. Não adianta todo empenho, não adianta toda dedicação, não adianta todo esforço, não adianta nada. E foi ouvindo sobre o novo nascimento, a importância do novo nascimento, que o Edson decidiu sair da obra de Deus, no que diz respeito a pregar o Evangelho, pela sua sinceridade. Nós temos na igreja muitos ex-bispos, ex-pastores, muitos homens que alguns erraram, que não foi o caso do Edson, mas foi o caso de muitos, adulteraram, se prostituíram no caso dos solteiros, alguns roubaram, outros se rebelaram contra a direção da igreja, mas muitos desses continuam conosco como membros, porque sabem da nossa credibilidade, sabem do nosso caráter, sabem da nossa lisura, sabem do nosso comportamento, sabem da nossa credibilidade, e são homens de Deus. O Espírito que há em nós testifica com o Espírito que há neles. Aí você me pergunta, bispo, homens de Deus, mesmo os que caíram, sim, caíram, mas se levantaram. Caíram, mas não continuaram caídos, não continuaram pecando, não se entregaram ao pecado. Homens que vacilaram sim, erraram sim, em alguns casos erraram feio. Mas quando você olha as Sagradas Escrituras, você vê que Deus não encobriu os erros de Abraão. Abraão errou, está lá declarado o erro de Abraão, o erro de Noé quando se embriagou, o erro de Moisés, o erro de Davi, o erro de Paulo, tem o erro de Paulo, tem o erro de Pedro, tem o erro de cada um deles. O único que não errou, o único que não pecou foi o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Mas fora isso, todos os outros erraram. Todos os patriarcas, profetas, apóstolos, todos eles, como homens, erraram, pecaram, vacilaram, mas a diferença está que o homem de Deus, quando erra, ele se arrepende e ele se levanta. E aqui está mais uma prova. No caso do Edson não foi erro, foi sinceridade, foi ao contrário, foi sinceridade. Ele se deu conta, diante das orientações que nós damos nas reuniões de pastores, ele se deu conta que não era nascido de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção, antes de pegar o testemunho do Edson e da Fernanda, o seguinte: a Bíblia mostra, minha amiga, meu amigo, que alguns reis e outros que quiseram dividir o reino de Israel tentaram tirar o povo do altar em Jerusalém.
levantando altares clandestinos em outros lugares e proclamando que ali era o lugar que o povo deveria buscar a Deus, não em Jerusalém. Não é o que acontece nos dias de hoje? Quantos ex-pastores, ex-bispos saíram e abriram uma porta, intitulando essa porta aberta como uma igreja, mas eles fizeram isso porque não há neles a mesma disposição que houve no Edson de ir trabalhar e buscar o pão nosso de cada dia, não mercadejando a palavra de Deus, não abrindo uma porta para usar a Bíblia, usar a palavra para ter o que comer, para ter onde morar, para ter o que vestir, para ter como sobreviver. Não, minha amiga, meu amigo. O Edson e tantos outros pastores que estão conosco, não levantaram outro altar, não escandalizaram os pequeninos, permaneceram firmes na presença de Deus, no altar que os salvou, no altar que os buscou. Veja, ele diz aqui em 1 Reis, no capítulo 12, do versículo 26, e também no capítulo 13, versículo 6, Joroboão foi um dos que fez isso. Ele levantou altares em Samaria, por isso se tornou abominável para os judeus, razão porque a samaritana perguntou a Jesus onde era o altar correto para Deus ser adorado. O tempo passou, mas esse espírito divisor continua o mesmo. Muitos caídos na fé, querendo dividir o povo de Deus e atrair pessoas para si, levantam altares por aí. Suas igrejas, que não pode ser chamado de igreja, é um negócio. São negócios. O que eles chamam de igreja não passa de um negócio. E condenam o verdadeiro altar, dizendo ao povo que não sacrifique. Mas há um só altar, onde o verdadeiro Deus é reverenciado e servido em espírito. Na Universal, minha amiga, meu amigo, há um respeito e reverência para com o altar, pois entendemos o que o Senhor Jesus disse, que o altar é maior que o ouro. Já os que desprezam o altar se importam até com o ouro que os outros colocam no altar, que são os dízimos e as ofertas, porque valorizam o ouro mais do que o altar. Você observa que muitas igrejas, mas muitas, em muitas igrejas, o que existe não é o altar, é um palco. Você já deve ter visto na televisão o que é chamado, o que seria o altar, um verdadeiro palco, tomado por parafernálias musicais e tomado por um monte de gente que não tem nada a ver com o altar. Você já se deu conta disso? Então, é um verdadeiro palco. Tenha consciência da sua fé, minha amiga, meu amigo, do seu temor no altar que te buscou. O altar representa o próprio Deus. Ô Edson e Fernanda, fala, por favor. Antes de falar do tempo que vocês eram pastores, que você era pastor, Edson, e você era esposa de pastor, o teu testemunho qual é, Edson? Você chegou em quais condições na Igreja Universal? Bom, bispo, eu cheguei doente, né, dores terríveis no estômago, frequentando o espiritismo, buscando cura nesse lugar, mas não encontrei. Em casa havia muita miséria, pobreza mesmo, de passar fome, brigas, um irmão muito viciado. Eu tinha desejos constantes de morrer, não tinha coragem de me matar, mas eu queria sumir, desaparecer, porque isso ainda jovem, né? Então eu cheguei na igreja desse jeito, como quem procura uma saída, uma solução, a última porta, uma esperança, porque eu não tinha. Chegou solteiro? Solteiro. Você, Fernanda, você chegou como na Igreja Universal? Cheguei, bispo, bastante revoltada, indignada com a vida, porque meu pai havia falecido e nós tínhamos perdido
a nossa maior fonte de renda. Minha mãe era uma pessoa com pouco estudo, então nós tínhamos um nível social diferente até então, e aí perdemos tudo praticamente. Passamos de uma vida de conforto para uma vida de miséria. Então era uma jovem muito revoltada, que tinha muitas expectativas até então, e aí a minha vida virou do avesso. Tinha muitas brigas dentro de casa por essa ausência do pai. Era uma jovem revoltada, inconformada, insatisfeita com tudo, deprimida muitas vezes porque não tinha a figura paterna para colaborar. A minha mãe, por mais que quisesse nos ajudar, não tinha condições para isso. Então era uma pessoa muito fracassada, principalmente emocionalmente, bispo. Ia do desejo de suicídio à revolta, agredia as pessoas, brigava muito em casa, cheguei a agredir a minha mãe, agredi o meu irmão, inclusive tivemos uma briga muito feia uma vez, eu quase o matei com uma faca. Então era um verdadeiro inferno na minha casa. O teu processo de libertação levou quanto tempo? Aproximadamente 6 meses. 6 meses. Depois de quanto tempo, depois desse processo, do teu encontro com Deus, o batismo com o Espírito Santo, Fernanda, depois de quanto tempo desse processo você foi levantada à obreira? Mais ou menos uns 2 meses depois. Então, 8 meses 8 depois. meses. Foi levantada à obreira. Você já tinha quanto tempo de obreira quando você casou com Edson? 3 anos. 3 anos. E já era pastor? Já era pastor. Já era pastor. Você, depois de quanto tempo de igreja que você passou por todo o processo, libertação, conversão, novo nascimento, que você acreditava que tinha acontecido, você foi levantado ao obreiro? Mais ou menos 7, 8 meses eu já estava como auxiliar de pastor. 7, 8 meses eu estava como auxiliar de pastor. Muito bem. Por que você chegou à conclusão, quando você era pastor, qual palavra que você ouviu, o que estava acontecendo, que você se deu conta, Edson, que você, mesmo como pastor, você ainda não era nascido de Deus? Bom, tem uma palavra em especial que acabou comigo quando alguém me falou assim: você não cresceu em lugar nenhum, não deu fruto em lugar nenhum, você não desenvolve em lugar nenhum. Eu deixei aquilo entrar na minha mente, no meu coração. Embora tivesse, dado fruto, embora tivesse feito um bom trabalho em alguns lugares onde eu passei, mas eu deixei essa dúvida entrar. E foi ali que eu realmente perdi a força. Porque, minha amiga, meu amigo, nós orientamos os pastores o seguinte, à luz do que está escrito na Bíblia. O homem de Deus, o homem que tem um chamado, se cumpre na vida dele o que está escrito lá em Isaías 61. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele livra e ele leva a pessoa à plenitude de Deus. E ela prospera, porque ali diz também que o pobre prospera. Quando a pessoa recebe a unção do Espírito Santo, o homem de Deus, ele faz o pobre prosperar. Então o trabalho do pastor, o meu trabalho, o nosso trabalho tem que crescer, tem que desenvolver. Esse era o trabalho dos sacerdotes. Nessa quarta-feira, nós vamos colocar a palavra que o bispo deu em todas as igrejas universal, deu nesse último domingo aqui no templo, falando sobre as tribos. O pastor, ele é da tribo de Levi, ele é o sacerdote. E quando o sacerdote, ele não abençoava o povo, ele sofria as consequências. Quando ele abençoava o povo, o trabalho dele crescia, desenvolvia. Não havia falta de nada, uma vez que o sacerdote dependia exclusivamente do povo, que é o nosso caso. Se você prospera, a igreja prospera. Se você não prospera, a igreja não prospera. Então, quando o pastor não cresce, não desenvolve, nós removemos o pastor. Nós o conscientizamos que ele não tem um chamado para o altar. Em alguns casos, ele não é nascido de Deus. Ele se deixou enganar pelo coração, então nós orientamos e ele vai buscar. Mas vamos lá. Aí, Edson, você foi tirado da obra. Mesmo sendo tirado da obra, vocês dois, vocês continuaram na Universal. Com certeza. E continuaram e continuam sacrificando. Sim, senhor. O que nós pregávamos para o povo,
nós vamos viver isso. Aliás, quando no altar, quando o pastor, a gente ensinava o povo a fazer o sacrifício para Jesus, mas nós também fazíamos o nosso sacrifício. E eu não poderia mudar isso. Se era verdadeira a minha vida com Deus naquela época, como pastor, agora, como membro obreiro, tem que ser a mesma coisa, a mesma fé. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Daqui é um ex-pastor que, sincero, com respeito à sua condição espiritual, e sincero no que pregava, e continua vivendo o que pregava. Aliás, continua vivendo o que prega, porque hoje você é obreiro. Sim, senhor. Vocês estão de obreiros. Sim, senhor. Imagine um obreiro não sacrificando. O obreiro que não participa da fogueira santa de Israel é porque ele não crê. Ele não crê no sacrifício. Aí a pergunta é, como é que esse obreiro pode permanecer como obreiro, como obreira, se ele não sacrifica? Imagine se um membro, uma pessoa que está chegando na igreja, vem até ele perguntar sobre o sacrifício. Se ele pregar a favor do sacrifício, ele está sendo hipócrita, porque ele não acredita, tanto não acredita que ele não está sacrificando. Não é isso, Fernanda? É isso mesmo, com certeza. Não é isso que vocês creem como obreiros? Com certeza. Vocês criam assim como pastores e continuam crendo como obreiros? Bispo, o que o senhor acabou de falar, a gente prega o que vive, vive o que prega, né? Então não pode mudar. Seja no átrio ou no altar, como pastor, obreiro ou membro, a gente tem que praticar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina o sacrifício para a gente honrar a Deus e ser honrado por Ele. Então, quais vêm sendo as experiências de vocês com o poder de Deus na fogueira santa de Israel? Bom, bispo, o que aconteceu? Nós, há pouco tempo atrás, compramos uma chácara. E nós compramos essa chácara numa condição, porque a gente tinha acabado de sair da fogueira santa. E nós demos tudo que a gente tinha. E como a gente ia comprar uma chácara sem dinheiro, né? Uhum. Não dava. Mas a gente desejava fazer isso. Mas a pessoa que quis vender para nós falou assim, eu vou vender para vocês, vocês podem parcelar em tantas vezes e não tem que pagar juros. A gente nem acreditou numa coisa dessa. Então foi totalmente facilitado e a gente pôde comprar mesmo sem dinheiro, e estamos pagando tranquilamente, sem nenhum problema. A gente já viu a mão de Deus aí. Então nós compramos um carro zero, quitamos em tempo recorde. O nosso apartamento foi outro milagre que a gente comprou também, porque a gente não tinha condições, foi difícil, o banco não queria aprovar, enfim. A gente conseguiu, era para pagar em 20 anos, pagamos em menos de 7 anos. Tudo fruto da fogueira santa. Da fogueira santa, porque a gente vai para o altar, faz o sacrifício, honra a Deus e tem certeza que vai ser honrado. Então, aquilo que a gente faz, a gente sabe que Deus vai pôr a mão e vai dar certo. Hoje, a vida de vocês, hoje você continua, você trabalha, Fernanda? Trabalho, sim, senhor. Hoje você trabalha... Trabalho na igreja, faço parte de uma nova comissão que está sendo feita com procedimentos e novos processos. E você trabalha também? Sim, senhor. Sou professor de espanhol, educação física e português. Hoje você é professor? Sim, senhor. Hoje a tua vida está estabilizada, você pode dizer que a tua vida é uma vida plena. É uma vida completa, Deus não deixa faltar nada, a gente tem paz, tem alegria, a gente tem prazer em viver, né? Porque quando eu cheguei à igreja eu tinha vontade de morrer. Eu só pensava em morrer, a vida era tão ruim que eu tinha vontade de morrer. Hoje eu quero viver para minha esposa, para minha família, eu quero viver para Deus, para a obra de Deus e ajudar, servir as pessoas. Ô Edson, ô Fernanda, se vocês estiveram, não foram 16 dias, nem 16 meses conosco, participando das nossas reuniões. Inclusive, você já tomou várias broncas minhas. Sim, senhor. Quando você era pastor. E aprendi bastante com isso. Então, se vocês tivessem dúvida com respeito à credibilidade, começando pela pessoa do Bispo Macedo e se estendendo para nós, vocês continuariam na Universal? Não, claro que não, bispo. Hein, Edson? Se houvesse um resquício de dúvida do caráter dos senhores, da honestidade, da obra, a gente não sacrificaria. Eu não teria disposição nem coragem para sacrificar se eu tivesse dúvida. A moça
ela estava conversando com o bispo Edson e falando o seguinte: eu trabalhava numa instituição bancária e eu era orientada a participar de falcatruas. Eu tinha anos nessa instituição e eu decidi, pelo meu caráter, sair. Por quê? Por qual razão? Ninguém me mandou embora porque eu também cometi erro, mas eu não queria participar daquilo devido ao meu caráter, devido à minha credibilidade. E ela saiu fora. Que não foi o caso do Edson. O Edson saiu fora porque ele se deu conta que não tinha um chamado. E a maior prova que ele não tinha um chamado para o altar e sim para o átrio, é Deus sendo com ele, Deus o honrando. Hoje o Edson tem uma vida de qualidade. A maior prova maior do homem de Deus que ele é que hoje ele continua casado com uma só mulher. Ele não mergulhou no pecado, ele não saiu por causa de pecado e nem mergulhou no pecado. Está aqui, minha amiga, meu amigo, mais um exemplo de um ex-pastor, de uma pessoa que sabe da nossa lisura, sabe do nosso temor com respeito ao altar. E a razão desses testemunhos de ex-pastores é justamente para trazer essa consciência a você do temor para com o altar. Porque o altar representa o próprio Deus, o nosso próprio Senhor. É no altar que os problemas são resolvidos e que a história de vida é mudada. E você tem a oportunidade também de, nessa fogueira santa, mudar a sua história de vida.